Salve pessoal, professor Edir de Literatura, estamos aqui hoje para analisar o livro Várias Histórias de Machado de Assis e o conto A Causa Secreta. Vamos a ele? O conto começa com um personagem chamado Garcia. Bom, Garcia é um médico recém-formado, estamos ali no ano de 1861. O Garcia, ele tem um fascínio pela psicologia, gosta de fazer análise de comportamentos humanos. Pois bem, vejam que o Garcia, certa vez, ainda antes de se formar, no ano de 1860, ele passou algumas vezes no hospital, na Santa Casa de Misericórdia, ele passou por um homem que lhe causou forte impressão. Ele encontrou várias vezes um cara que chamou muito a atenção dele, certo? Chamava-se Fortunato. Estranhamente, esse cara estava sempre por ali, pelo hospital. Depois o Garcia vai assistir algumas peças de teatro e algumas vezes encontra o Fortunato também no teatro. Certa vez o Fortunato esse sentou do lado do Garcia, certo? E o Fortunato ficou assistindo aquela peça teatral. O Garcia ficou focado nesse comportamento, né, estranho aí do Fortunato. A peça era uma tragédia. Fortunato olhava a peça com, né, um olhar muito atento, parecia captar cada um dos detalhes com muito interesse. Esse é o Fortunato. Mas enfim, o episódio mais importante, né, de encontro desses dois personagens, Garcia e Fortunato, será já em 1861, quando um vizinho do Garcia havia sido espancado na rua por um grupo de capoeiras. Né? Os capoeiristas foram lá e deram uma surra num sujeito que era vizinho do Garcia. O Fortunato passava pela rua e presenciou tudo isso, acabou então rapidamente indo socorrer essa pessoa. Né? Esse vizinho do Garcia que tinha sido espancado. E o Fortunato, na verdade, nem conhecia o sujeito, mas pegou, levou a vítima até a sua casa, certo? E prestou cuidados ali, né? Primeiros socorros, enfim, como um verdadeiro enfermeiro, certo? Acontece que depois chega médico, depois chega, né, delegado e perguntam para o Fortunato, quem é o senhor? Ele, não, meu nome é Fortunato, eu sou um capitalista. Ele se apresenta assim, Fortunato, capitalista, né, resido na rua tal, sou casado. Fortunato dá as suas informações ali. Mas vejam, o Fortunato então ele não era exatamente um agente de saúde, alguma coisa do gênero. É um cara que pura e simplesmente chega, presencia uma cena de violência e acaba atuando ali de maneira altruísta. Tipo, generosamente ele vai ali, pega alguém, recolhe essa vítima, né, da surra ali e presta primeiros socorros. O Garcia fica profundissimamente impressionado com isso, né? Qual seria a causa secreta dos comportamentos deste homem? Qual seria a causa secreta, né? O cara chegar ali, pegar um perfeito estranho e cuidar da saúde do cara. Não só ele foi ali num primeiro momento, depois volta várias vezes à casa da vítima, né? Continuando a fazer ali curativos, enfim, até reestabelecer plenamente a saúde do sujeito. Qual seria a causa secreta dos comportamentos de Fortunato? Certa vez ainda, durante esse episódio aí do Fortunato cuidando, né, dos ferimentos daquela vítima da surra lá, o Garcia chega e diz assim para o Fortunato, Fortunato, você com seus cuidados de enfermeiro, eu como médico, poderíamos formar uma casa de saúde? E aí o Fortunato diz, valeu? Tipo, valeu o quê? Não, foi sério isso que tu falou? O Fortunato se empolga com a ideia de fazer uma casa de saúde, ou seja, uma clínica. Vamos ser sócios, diz o Fortunato. E o Garcia, que tinha lançado aquilo como uma brincadeira, acaba percebendo que o outro levou a sério. E os dois acabam realmente se tornando sócios em uma casa de saúde, em uma clínica. Pois bem, o Garcia começa a conviver mais com o Fortunato. E aí, o que vai acontecer? Bom, o Fortunato tinha uma mulher. Será que vai rolar o adultério aqui? Bom, amigos, na verdade, muito cuidado com esse conto. Vejam, a Maria Luísa, a mulher do Fortunato, era uma moça muito frágil, muito delicada. O Garcia até observa que ela não combinava com o Fortunato. E o Garcia passa a nutrir por ela um amor platônico. Ou seja, é uma ideia que existe na cabeça e não tem a menor pretensão de acontecer, certo? Te liga só, não aconteceu nenhum adultério aqui. Nós temos apenas um amor platônico. É isso que acontece, ok? Agora vejam o que acontece na sequência. Então, o Garcia começa a trocar olhares com a Maria Luísa, mas não passa disso, ok? E um dia a Maria Luísa se sente na confiança de falar com o Garcia e diz assim, Garcia, só você pode me ajudar. Fale com meu marido, peça para ele parar. Mas parar com o quê? Parar com as experiências. Olha, o Fortunato, ele era curioso, na verdade, né? Então ele fazia experiências de anatomia. Ele não é um cara formado em medicina, né? Então o que ele fazia? Ele fazia experiências ali com animais.
E ele fazia antes isso na clínica, depois ele passa a fazer em casa, porque incomodava os pacientes na clínica, então ele passou a fazer em casa. Só que a Maria Luísa diz assim, peça para ele parar, porque isso me faz mal, acredite, me faz mal, eu estou ficando doente com isso. Bom, e o Garcia diz assim, mas por que você não pede para ele? E ela, você não entende, ele não me leva a sério, vai achar que é uma criancice minha. Só o senhor é amigo e ele talvez escute o senhor, mas a mim ele não escuta. E aí o Garcia diz, bom, o que a Maria Luísa não pede chorando que eu não faço sorrindo, não é? Então ele vai até o Fortunato e diz, ô Fortunato, acho que a tua mulher está se incomodando um pouco aí com as experiências que tu anda fazendo, acho melhor parar. E o Fortunato, criançola, confirmou o que a Maria Luísa havia dito, né? Achava que uma criança, mas tudo bem, eu vou parar então, por um tempo com as experiências aqui. O Fortunato realmente para com as experiências. E tudo está muito bem, tranquilo e sereno, até que um dia o Garcia, então, chega à casa do Fortunato, como era habitual, visitar o sócio, o amigo. E aí, então, ele chega e observa a Maria Luísa gritando, o rato, o rato, o rato, certo? E aí o Garcia fica assustado com aquilo, ele vai para um canto, então, e fica espiando o Fortunato para ver o que o Fortunato está fazendo, certo? Então tá ali o Garcia escondidinho ali atrás da porta, te filmando, eu estava quieto no meu canto. Bom, o Garcia está espiando. E o Fortunato, enquanto isso... Bom, amigos, agora preparem seus coraçõezinhos, porque nós vamos ver então que o Fortunato, ele tem gostos muito peculiares e vocês não entenderiam. Veja. Meus gostos são muito peculiares, você não entenderia. Então, mostre-me. Gente, é exatamente isso aí que vocês estão vendo, certo? Nós vamos observar que o Fortunato, ele suspende um ratinho pelo rabo, certo? Ele coloca o ratinho no fogo e ele desce o ratinho. Depois puxa o ratinho de novo, o ratinho vivo, certo? E o Fortunato tem também uma tesoura na mão, então ele pega e corta uma patinha do rato e observa, né? E vejam que o Garcia está espiando essa cena de longe para sacar qual é a moral dos comportamentos do Fortunato. Os comportamentos estranhos de Fortunato. Então é isso. Fortunato levanta o ratinho vivo, corta uma patinha, depois bota no fogo de novo, depois levanta e corta o focinho. Né? E o Garcia percebe que há na expressão do Fortunato um prazer estético, é o que diz no conto. Ou seja, como se ele estivesse olhando para uma obra de arte. Tipo, ai, ai. Então ele vai torturando o bichinho, certo? Mas parece que aquilo não é algo que cause algum tipo de raiva ou algum tipo de irritação, ódio, nojo, não. Ele faz isso com um olhar de quem está se comprazendo, quem tem prazer com isso. E aí então, leque. O Garcia acaba de sacar qual é a causa secreta. O Garcia entende então que aquele homem tinha um prazer com a dor alheia. Então, vamos voltar aqui à situação toda do triângulo amoroso e vamos ver que o Fortunato, na verdade, ele tinha o quê? Qual é a causa secreta? O sadismo. Certo, pessoal? A vida com S tem mais sabor para Fortunato, não é? Vejam que ele é um sádico. Ele tem prazer com a dor do outro, prazer com a dor alheia. É isso, tá? Diferente do masoquismo, que é a pessoa que gosta de sofrer, certo? Aqui nós temos o sadismo, que é o cara que gosta, né, de presenciar, de estar perto ali da dor alheia, certo? Ele tem prazer com o sofrimento do outro, portanto é um sádico. Essa é a causa secreta a que se refere o título, fica bem atento para isso, tá bem? Bom, adiante, então, o que vai acontecer é que o Garcia sacou isso e o Fortunato, quando ele se percebe espiado, quando ele sabe que o outro está olhando para ele disfarça, né? Esse rato, eu tô com raiva dele porque destruiu tudo aqui em casa. Não é verdade. O Fortunato não estava com raiva do rato. Ele estava realmente torturando o rato para, né, sentir aquele prazerzinho mórbido com o sofrimento do bichinho agonizante, certo? Mas enfim, depois dessa cena, o tempo passa e nós sabemos que a Maria Luísa ela tinha uma saúde frágil. Ela era bem delicada, aquela que se, né, a gente soprar ela se desmonta toda. E ela, na verdade, ela estava doente e agora ela vai ser diagnosticada. Ela tinha tuberculose, gente. Então, aí nós vamos ver que a morte já estava seguindo Maria Luísa, não é? E Maria Luísa, então, ela vai convalescendo, vai ficando bem fraquinha, até que a tísica, ou a tuberculose, referida no conto como aquela velha silenciosa, ou seja, aquele mal antigo, né? E que vai aos poucos se apoderando do corpinho da Maria Luísa, vai produzir os seus efeitos mais nefastos, ou seja, Maria Luísa, ela vai morrer de tuberculose, gente. E aí nós vamos ter uma cena final que inverte a perspectiva daquela cena do rato. Porque na cena do rato o Garcia está espiando o Fortunato. E agora, o que vai acontecer? Nós vamos ter o velório da Maria Luísa.
E durante o velório da Maria Luísa, o Fortunato ali está e o Garcia chega para se despedir da amiga, certo? Sabemos que o Garcia tinha aquele amor platônico pela Maria Luísa, então ele vai chegar ali e ele vai deixar aquele beijinho na testa da Maria Luísa. É uma despedida. A princípio, até aí tudo bem. Mas chega uma hora então que o Garcia começa a chorar, gente. E não é um choro de amigo, sabe? Parece que é um choro de alguém que tem um sentimento profundo por aquela mulher, porque ele começa, as lágrimas vinham em borbotões. É o que diz o conto. Ou seja, o cara chorava desgraçadamente. E o Fortunato percebe isso. Ele está cuidando do comportamento do outro ali e ele pensa... esse cara era afim da minha mulher. E aí vem o ciúme, né? Vem o ciúme, só que mais do que o ciúme vem uma outra sensação que supera o ciúme, que é justamente a sensação de prazer. Ou seja, ele começa a sentir a dor do outro. Experimentou a dor moral do outro, que era longa, muito longa, deliciosamente longa, diz o narrador onisciente em terceira pessoa, certo? Então, a dor do outro era deliciosa para o Fortunato, conforme o narrador onisciente acaba de destacar no conto. Então, termina o conto fazendo uma reafirmação de que o Fortunato tinha prazer com a dor do outro. Portanto, o sadismo do Fortunato chega a superar os ciúmes, né, sobre o fato de que o Garcia, né, tinha um amor pela Maria Luísa. Aquilo foi flagrado na cena final. E mesmo assim, o que supera todos os sentimentos aqui dentro do Fortunato é essa doença, chamada sadismo. Certo? Amigos, então a causa secreta a que se refere o título é o sadismo, sim, e os temas do conto, o sadismo e a crueldade, certo? Crueldade essa que vai aparecer como tema em outras narrativas machadianas, como nós vamos ver depois em O Enfermeiro, por exemplo, é um grande tema, né? No conto de escola também, certo? Então, amigos, nós ficamos por aqui. Obrigado pela atenção de todos. Voltamos depois com mais contos de várias histórias. Valeu!